Pai do Senhor, meu amado em Cristo, esse pastor Gil, seu pastor online, Deus vos abençoe, vos dê graça, né? Vos dê força, vos dirija em toda a vossa maneira de agir, amém? Que você venha dar lugar ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja com você sempre, né? E que você seja abençoado, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar sobre o rei Abias, né? Porque muitos de nós conhecemos a Bíblia, mas não conhecemos a história dos personagens bíblicos, né? Então, o rei Abias foi um rei, de certa forma, importante na linhagem de Judá, porque Judá tinha se separado de Israel, né? Como você bem sabe. O rei Jeroboão ficou com a parte do reino de Israel, do norte, e o reino do sul ficou com Roboão, né? Teve uma rebelião e Roboão teve que sair às pressas de Israel e foi reinar em Judá, né? E Abias, ele era filho de Roboão, né? Então ele era neto de Salomão e bisneto de Davi, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Então, o rei Abias foi um rei, de certa forma, importante porque foi uma transição, né? Uma transição, passou-se o governo de Roboão, um governo desastrado, um reinado desastrado de Roboão, de certa forma, né? Porque Roboão perdeu o reino todo, ele conseguiu dividir o reino por causa da sua arrogância, e o rei Abias reinou em seu lugar, né? O período do reinado de Abias foi 3 anos que ele reinou em Israel, né? 915 a 913 a.C., certo? Então, ele reinou um reinado curto, né? Um período de reinado curto, mas um reinado que, assim, teve consistência porque ele tomou atitudes fortes, né? Era um rei de temperamento forte, era um rei que tinha uma boa oratória, né? Ele conseguiu agregar o povo, alinhar o povo, né? Tinha suas falhas, né? Como todos os reis tinham, né? Mas, de certa forma, ele era da linhagem de Davi e era muito respeitado, né? Porque a unção é a unção, né? Não importa, né? A unção é a unção e a promessa de Deus estava sobre Abias, né? Abias significa meu pai é Jeová, sim? Então, o significado do nome de Abias significa meu pai é Jeová. Ele reinou na época de Jeroboão. Jeroboão, ele já tinha expulso o pai dele de Israel. O pai dele veio a falecer, veio a óbito, e ele começou a reinar em Israel. E quando ele começou a reinar, Jeroboão, que tinha feito a rebelião contra o rei Roboão, que era o pai dele, ainda continuava reinando em Israel, não é? O interessante do reinado de Abias é que depois que o reinado foi perdido, não é? Mas o Judá ficou com a melhor parte, não é? Era um reinado menor, mas ficou com a melhor parte. Por quê? Jerusalém, o lugar da adoração, ficava onde? Em Judá. Amém? Então, por isso que Judá era disputadíssima, né? E Deus deixou o reino de Roboão justamente e posteriormente Abias, seu filho, para que não morresse a linhagem de Davi, porque ele tinha prometido, e quando Deus promete, Deus cumpre. Amém? Se Deus tem prometido na tua vida, se Deus realmente tem falado que vai fazer, Ele vai fazer. Não importa daqui a 1 ano, 2 anos, uma semana, um dia, né? Daqui a 5 anos Ele vai fazer, né? Nós temos que ter paciência e perseverar na fé.
Então Deus disse que não ia faltar linhagem de rei para Israel e não faltou. Não é? E Abias reinou no lugar de Jeroboão, um reinado curto, né? 3 anos apenas. O principal feito do rei Abias, ou Abião, tem Bíblias que fala Abia e tem Bíblias que fala Abião, né? O principal feito dele foi uma guerra que teve entre ele e justamente Jeroboão, seu rival. E nessa guerra ele declarou que eles não eram inimigos, né? Que eles eram um povo só. Mas ele trouxe para si a promessa de Deus para Davi. E ele disse assim: nós somos legítimos porque nós somos descendência de Davi. Quer dizer, o Senhor Deus, ele prometeu estar com Judá, né? Prometeu estar com Davi, e a linhagem de Davi deve reinar sobre todo Israel. E ele pregou praticamente para os 800 mil soldados de Jeroboão e os 400 mil soldados dele. Quer dizer, ele tinha uma boa oratória, ele falava bem, né? Um rei, né? Um rei da linha de Davi, da linha de Salomão, falava muito bem, por sinal, né? Ele era neto de Salomão. E nessa guerra, antes da peleja, ele declarou: olha, não vamos pelejar. Reconheçam que a promessa de Deus está sobre Judá. Aqui nós temos os sacerdotes, ele manteve os sacerdotes levitas. Aqui nós temos um rei que é da linhagem de Davi e está nas Escrituras. E por que Jeroboão queria tanto destruir Judá? Justamente por isso. Porque Judá prejudicava o reino de Jeroboão. Quando o camarada fosse ler os escritos, né, a lei, as Escrituras, ele ia ver que a promessa estava sobre os descendentes de Davi, a linhagem de Davi, amém? A arca de Deus, né? Os sacerdotes da linhagem de Levi. Jeroboão, o rei de Israel, tirou, né? Os sacerdotes já não eram mais de Davi, da linhagem de Levi, já eram sacerdotes, qualquer um podia ser sacerdote, não é? Ele introduziu bezerros de ouro, quer dizer, introduziu idolatria no meio de Israel, e foi enfraquecendo este chamamento de Israel para adorar o Deus vivo. E foi introduzido doutrinas de homens em Israel. E o rei Abia, por sinal, ele manteve a raiz, a essência de Israel, que é a adoração em Jerusalém, que Jerusalém ficava em Judá e fica até hoje, não é? Manteve os sacerdotes da linhagem de Levi, porque está claramente na Bíblia que Levi não teve herança, senão o sacerdócio, cuidar do templo, cuidava do tabernáculo e posteriormente do templo, tanto de Salomão como os templos que foram feitos, né? E o segundo templo, que foi feito por Zorobabel, né? Por Esdras, Neemias, não é? Não sei se Neemias, mas Esdras com certeza, né? Então, Abias manteve essa linhagem, não é? E Jeroboão, na verdade, era um usurpador. Quer dizer, ele estava tomando um lugar que não era dele, não é? Ele entrou na base da força, não é? Ele entrou forçando a barra, né? Mas ele foi humilhado, porque Deus não vai deixar de abençoar o seu filho para abençoar o filho da estranha. Quando que diz que a unção vale muito, vale. Pois bem, 800 mil soldados nessa grande guerra que teve de Jeroboão, Israel. Israel não aceitou as palavras de Abias, ou Abião, né? Tem Bíblia que fala Abias, outros Abião, e foram para a guerra. E Deus deu vitória para Abias. Abias humilhou o exército de Israel. Venceu, derrubou 500 mil homens ou mais de Israel. O povo de Israel fugiu. Jeroboão fugiu, né? E depois dessa guerra, Jeroboão não conseguiu ser mais o mesmo reinado. Enfraqueceu-se muito o reino de Israel, porque Deus deu graça a Abias, que era da linhagem daquele que ele tinha chamado, daquele que ele tinha ungido. Então, se você é ungido de Deus, não se preocupa. Deus vai te dar a vitória. Amém? Não se preocupa se alguém quer tomar a tua vez, teu cargo, quer tomar a tua bênção. Não vai tomar.
A bênção é tua, Deus te prometeu, ninguém vai tirar. Amém? Esse é o legado de Abias, rei de Israel, né? Nós temos que aprender sobre os reis de Israel, né? Tem o rei Asa, né? De Judá, na verdade, de Judá. A gente às vezes confunde, desculpe, mas é porque Judá e Israel é quase uma coisa só, né? Era um só até a divisão do reino, né? E, por sinal, foi uma divisão feita através da arrogância de Roboão, né? Porque se Roboão fosse mais maleável, ouvisse mais os conselhos dos sábios, ele não tinha perdido o reino para Jeroboão. Roboão era o pai de Abias, né? Filho de Salomão, né? Então, nós devemos sempre ouvir a voz de Deus. Essa é a lição que eu tiro desse estudo sobre o rei Abias, né? O rei Abias foi sábio, ele trouxe para ele a bênção do Senhor, ele puxou para ele e ele realmente fez o povo saber que ele realmente estava na bênção e que o outro não tinha bênção. Ele podia ter o reino de Israel, mas não tinha a bênção de Deus, porque a bênção de Deus estava na linhagem de Davi. Amém? Então, esse é o rei Abias, ele reinou 3 anos em Israel, né? E reinou legitimamente, como Deus chamou, né? Alguns reis de Israel foram muito bons, o rei Abias não tão bom, né? Reinou só 3 anos. Teve outros que foram muito bons mesmo, e depois eu vou estar trazendo outros reis de Judá, né? Para você, e de Israel também. O rei de Israel também teve alguns reis bons, mas o rei de Israel já foi um reino mais prejudicado com a separação. O rei de Judá nem tanto. Então, Deus que te abençoe e Deus que te dê graça. Eu sou o pastor Gil, seu pastor online. Estou aqui para te ajudar e pode mandar perguntas que eu respondo sobre o rei Abias, sobre Jeroboão, viu? E eu te amo em Cristo. Nós juntos podemos muito. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.